Olha, tem denominações evangélicas que não permitem a mulher pregadora e a mulher pastora, como se dom espiritual tivesse gênero. Não permitem a mulher ocupar uma posição comunitária, social de autoridade na igreja. Por causa disso aqui, a mulher não é permitido falar, como diz a lei. E aí, os estudiosos vão dizer que essa lei, como a lei determina, que lei é essa? Que lei? Então, os estudiosos nos trazem a seguinte informação, que no ano 48 a.C. existia uma mulher, esposa do senador Licínio Búcio, e essa mulher chamava-se Gaia Afrânia. E ela levava casos para o tribunal, para o Senado, e ela não deixava que os homens defendessem as suas causas. Ela mesma discursava, ela mesma debatia, ela mesma argumentava, e ela não permitia que os homens falassem por ela. Então, os homens se reuniram e proibiram, criaram uma lei, por causa dessa atitude de Gaia Afrânia, para proibir a mulher de falar. Então, tipo, na corte só homem fala. E essa é uma lei civil que o Paulo vai aplicar para a igreja. Então, quando eu disse lá atrás que a Bíblia é um livro insuficiente, é claro que eu não estava dizendo que a Bíblia é incompleta. O que eu estava dizendo é que, embora o conteúdo da revelação seja completo, as informações que nós precisamos para interpretar o conteúdo completo não estão todas dentro da Bíblia. Por isso que ela é insuficiente. Você tem que ler história, você tem que pesquisar arqueologia, você tem que estudar antropologia, você tem que pesquisar a história para saber como as sociedades eram estruturadas, quais eram os costumes da sociedade que são trazidos para a prática das comunidades religiosas daquela época. Esses costumes são válidos. Por que são válidos? Eles ficaram no tempo, eles ainda são válidos até hoje. Então, essa é a discussão que precisa ser feita. Eu aprendi com meu professor no seminário, o Dr. Carlos Lackler, que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. E a gente precisa das verdades que não estão na Bíblia para entender as verdades que estão na Bíblia. No que diz respeito à relação que temos com Deus, a Bíblia é a revelação completa. Mas no que diz respeito aos movimentos de cultura, de estruturação social, de legislação social, de práticas coletivas, de hábitos, de costumes, isso daí é flexível, é maleável. Tanto é maleável que as igrejas que não permitem mulheres pastoras, elas não exigem que a mulher use véu. E por que não? Você vê como a interpretação bíblica ela é seletiva, as pessoas escolhem o que elas querem da Bíblia e o que elas não querem. Então, esses comentários aí que colocam a mulher em condição de subalternidade e que são contra a igualdade, a mulher não está querendo empoderamento, a mulher está querendo dignidade e igualdade, ela quer ser remunerada no mesmo nível. Ela quer não precisar se provar competente. Ela não quer sofrer assédio no ambiente de trabalho. Ela não quer ser preterida numa promoção, num desenvolvimento da sua carreira por homens mais incompetentes só pelo fato dela ser mulher ou só pelo fato deles serem homens. Então, não estamos falando de empoderamento, e se for empoderamento, que seja, porque uma condição do feminino numa sociedade patriarcal e machista, onde a mulher ela é espancada, ela é morta, ela sofre abuso, violência, é estuprada, e quando chega na igreja, um homem diz para ela não denunciar, quer o quê? Que essa mulher não vai buscar empoderar-se? Um homem que mantém a mulher dependente dele economicamente e pratica uma violência patrimonial e financeira contra ela e bate nela porque ela sabe que
está desamparada com 3, 4 crianças, ela apanha em casa, aí ela vai estudar, ela vai desenvolver uma carreira, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai ganhar o dinheiro dela e vai ganhar a independência desse masculino, e isso é querer empoderamento? Não, isso é querer libertação, isso é querer liberdade, isso é querer dignidade. Então a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, nesses comentários que dizem que a cultura identitária, a pauta identitária é muito mimimi, está destruindo a família. Não, o que destrói a família é violência do masculino, o que destrói a família é o homem escroto, o que destrói a família é o machismo, o que destrói a família é homem brucutu, é homem bruto, é isso que destrói a família. Não é a mulher em busca do seu espaço, do seu lugar e da sua dignidade que lhe é conferida pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ter sido criada assim. Então, é difícil que a gente está no século XXI, a gente está em 2025 ainda tendo que falar que a mulher não é inferior ao homem, que ela não foi criada nada para resolver a solidão do homem, que não foi criada para ajudar o homem. Ela é digna em igualdade e está diante do homem numa relação de igualdade. Deus nos ajude a superar essa maldição desses pecados estruturais e dessas culturas de morte, né? Porque o problema do pecado estrutural é que tem gente que morre por causa disso. Não é só desconforto, não é um sofrimento temporário, tem morte aí. Né? E se fosse só o sofrimento temporário, já seria bastante suficiente. Enfim, a Bíblia é libertadora quando bem lida. O Evangelho é libertador quando bem lido, interpretado. E a gente precisa ter coragem para ler a Bíblia contra nós. Não é só a nosso favor, é ler a Bíblia contra nós, para nos denunciar e denunciar o nosso pecado. E assim a gente vai construir uma outra sociedade, né? A igreja fica dizendo aí o Brasil é do Senhor Jesus. Não, não é não. Ainda não. Precisa ter muita mudança de consciência, muita mudança de estrutura social, muita mudança de qualidade de relações sociais, muita promoção de justiça racial, justiça social, justiça de gênero, para que o Brasil seja do Senhor Jesus. Porque o Brasil será do Senhor Jesus quando a vontade de Jesus for feita na terra como é feita no céu. E a gente está, infelizmente, muito longe disso. A gente tem sinais. Então, vamos continuar lutando e pedindo a Deus coragem, ousadia, discernimento e sabedoria para a gente multiplicar os sinais do reino de Deus no nosso Brasil, para que um dia ele seja assim do Senhor Jesus. Amém.